vídeo de hoje eu vim te mostrar como que você pode ganhar até R$ 1.500 todos os meses pro resto da sua vida investindo apenas R$ 100 todos os meses. De como que você vai começar do zero e claro, aonde consequentemente você pode investir para ter essa rentabilidade, para receber um pouco mais de um salário mínimo hoje durante todos os meses para a sua vida, para o restante da sua vida, para a sua aposentadoria. Eu me chamo Robson Andrade, muito prazer. Se você não é inscrito do canal, te convido a se inscrever, deixar o seu gostei nesse vídeo e eu vim fazer algumas contas hoje com vocês a respeito de como você pode atingir o seu objetivo, a sua meta, que pode ser de R$ 1.500, pode ser outro valor, mas como você pode calcular e claro, você pode fazer o seu cálculo de acordo com aquele que está dentro da sua realidade. E claro, hoje com o cenário que nós temos economicamente falando, para receber R$ 1.500 por mês, levando em consideração a média de rendimento mensal de investimentos e aplicações financeiras seguras, sem visar, por exemplo, o risco, existe um certo capital, uma certa quantidade um pouco mais elevada para receber este valor de forma mensal. Mas vamos fazer as contas direto na calculadora para ficar mais fácil e mostrar para vocês, levar e também falar um pouco das minhas considerações a respeito dessa questão, do tempo, da rentabilidade, dos riscos e tudo mais que você encontra ao longo do caminho. E para me auxiliar com esses cálculos, com certeza vou usar aqui um emulador de HP12C, que é uma calculadora financeira, e aqui nós conseguimos fazer cálculos aí precisos em relação a tempo, a juros e a diversas outras coisas relacionadas a investimentos. É uma ótima ferramenta. Eu já tenho uma certa familiaridade com HP12C desde a época da faculdade e é muito boa para cálculos. Vamos levar em consideração, por exemplo, que para receber R$ 1.500 hoje, levando em consideração o rendimento, por exemplo, da poupança e de um CDB de 100% do CDI, quanto nós precisaríamos ter investido aproximadamente cada um? Vamos primeiro levar em consideração que R$ 1.500, para receber isso investindo na poupança, teríamos que considerar uma rentabilidade mensal de 0,52%, que é o que a poupança rende hoje, Ela dificilmente passa de 0,52, às vezes 0,56, é nessa média sempre. E eu vou usar aqui 0,52, o rendimento mensal, para termos aí uma noção de quanto que precisaríamos ter para receber todos os meses esse valor e ter disponível ali para resgatar. É muito simples fazer esse cálculo, qualquer calculadora você pode fazer. Você vai pôr o valor, R$ 1.500, que é o nosso objetivo, e vamos dividir pela taxa de juros, Primeiro vamos transformar essa taxa de juros em números decimais para poder fazer a conta na calculadora. Se a minha rentabilidade é de 0,52, eu simplesmente vou dividir isso aqui por 100, que é o 100%, É como se fosse uma reversão do cálculo de porcentagem. E aí eu chego a esse valor aqui, 0,005. A partir deste momento eu consigo multiplicar ou dividir o meu objetivo por esse valor decimal e eu chego aproximado ali no valor que eu preciso investir todos os meses. Por exemplo, se eu quero 1.500, eu vou pôr o valor 1.500 e vou dividi-lo por 0,0052, que é ali a nossa rentabilidade desejada todos os meses, que é o que a poupança paga hoje. No futuro isso muda, claro. Hoje, levando em consideração os rendimentos mensais de agora, ela paga isso aqui. E fazendo a divisão, nós temos aqui aproximadamente o valor necessário para receber R$ 1.500. Precisaremos aí de quase R$ 290 mil investidos. Isso aqui bate, vamos fazer a conta inversa agora para saber. 288 mil vezes a taxa de juros de 0,52, temos aí R$ 1.500, que é a rentabilidade, Eu fiz só um cálculo inverso. Então já percebemos aqui que para receber esse valor na poupança, precisamos de praticamente R$ 300 mil aplicados. E, claro, em um CDB, por exemplo, que rende 0,90, 0,9, 0,91 ainda hoje, esse valor é um pouco menor. Vamos fazer também para ter uma noção de quanto seria esse cálculo. Vamos fazer a mesma coisa, R$ 1.500 dividido por 0,0092, que é aproximadamente com o CDB de 100% do CDI paga hoje, E precisaremos de R$ 163 mil para receber essa rentabilidade, levando em consideração a rentabilidade de 0,92. Olha só a diferença do valor, Se investíssemos ali R$ 280 mil em um CDB pagando 0,9, teríamos uma rentabilidade muito mais superior. Podemos até fazer rapidinho aqui só para
termos aí uma informação mais relevante também, né? 0,92, vamos fazer o cálculo, eu acabei de clicando no campo errado, 280 mil, 0,92%, que é a média do mês, daria R$ 2.500, né? R$ 1.000 praticamente a mais do que a poupança. Rende mais do que a poupança, aproximadamente R$ 1.000 a mais. Mas o nosso foco é sabermos quanto tempo, por exemplo, nós levaríamos para conseguir ter essa rentabilidade em média por mês. E para esse tipo de cálculo, eu vou considerar uma taxa de juros mais aceitável para qualquer prazo, né? Uma média de juros mais aceitável. Há pessoas que fazem conta, cálculos e colocam aí uma rentabilidade, por exemplo, de 13% ao ano, que dá mais de quase 1,5% ao mês, mas eu vou usar uma taxa fixa aqui de 0,9 ou até mesmo 0,85 também seria aceitável, porque no longo prazo, como a taxa de juros oscila muito, é mais aceitável e muito mais dentro da realidade conseguir uma rentabilidade de 0,85 do que de 1,5%, 2,5%, igual algumas pessoas falam. Mas isso levando em consideração só investindo, por exemplo, em renda fixa, né? Em títulos mais seguros, sem expor o capital, o seu dinheiro, por exemplo, a uma renda variável, onde existe a questão sim de um ganho mais elevado, mas também a questão também de perder muito dinheiro. Então precisamos fazer esse cálculo também, né? Levando em consideração que guardaríamos todos os meses R$100. Já fizemos um cálculo aí, sabemos que pelo menos precisamos ter R$165 mil aproximadamente, levando em consideração a taxa de 0,9 ao mês para receber esses R$1.500. Mas quanto tempo nós levaríamos guardando apenas R$100 todos os meses para ter esse valor disponível ali para me dar esse rendimento? Vamos fazer a conta. Vou usar R$100 como parcelas, que seriam os nossos aportes todos os meses. A taxa de juros, eu vou utilizar uma taxa de juros de 0,85, como eu falei, é uma taxa mais dentro da realidade. E claro, o valor que nós desejamos lá, que é R$165 mil no futuro, né? Podemos deduzir aqui que precisaríamos de 321 meses investindo seguidamente para ter esse valor aplicado e uma rentabilidade ali de pelo menos R$1.500 todos os meses. 321 meses daria, né? Podemos até fazer a conta aqui, dividindo isso por 12, aproximadamente o tempo, né? Então seria aproximadamente 26 anos, quase 26 anos e 7 meses a 8 meses aí, ou praticamente 27 anos investindo todos os meses R$100 para chegar naqueles 165 mil reais. Então se eu já sei que eu vou levar 321 meses, né? 321 meses eu posso fazer a conta inversa também, descobrir quanto que isso me pagaria de rendimento. Se eu sei que 321 meses é o que eu preciso, vamos fazer a conta inversa levando em consideração a taxa de juros, que é de 0,85 também. Vamos pegar 321 meses, que é o nosso N aqui no caso na calculadora financeira, a taxa de juros 0,85, que é o nosso I, e as parcelas de R$100 todos os meses sendo aportadas, né? E lá no final nós teríamos R$166 mil, 286, levando em consideração este cenário aqui que foi feito o cálculo. Isso aqui vezes 0,85, né? Daria aqui um pouco menos ainda de R$1.500. Então nós precisaremos até de um pouco mais que isso no longo prazo para receber R$1.500. Precisaremos de um pouquinho mais que isso, né? Porque estamos calculando levando em consideração 0,85. E o valor seria um pouco mais ali, aproximadamente R$170 mil para investir e receber a partir de R$1.500. E claro, leva tempo, né? Só 27 anos, então você tem que ter ciência principalmente disso, de que precisa de tempo e com apenas R$100 não tem muito o que se fazer. E eu sempre gosto de falar porque eu sei que muitas pessoas falam que é simples e fácil. O processo em si de investir, de aportar, não é tão complexo, é bem simples. No seu telefone você consegue fazer isso. Mas leve-se em consideração o tempo, que é importante, né? Com apenas R$100 levaremos aí 27 anos para poder ter um rendimento médio ali de R$1.500. E se fosse com outro valor, consequentemente esse tempo diminuiria. Se eu investisse R$250 todos os meses, consequentemente, esse prazo de 27 cairia para uns 22, 23 anos. Se fosse com R$500, por exemplo, cairia para menos de 20. Se fosse com 1.000, seria menos de 15 anos e assim sucessivamente. E aí, o que eu poderia fazer para acelerar um pouco mais esse processo, mesmo investindo com R$100? Aí, aquela questão, né?
Qual o requisito você vai levar em consideração? Você vai investir em ativos que têm um perfil de ser um pouco mais agressivo, ter uma rentabilidade, uma perspectiva de rentabilidade mais elevada, ou você vai simplesmente pelo caminho da renda fixa, pelo caminho, digamos assim, mais seguro? Para quem deseja realmente alavancar, é importante sempre buscar balancear sua carteira de investimentos entre renda fixa, um título que tem uma rentabilidade mais elevada, né, que renda, por exemplo, uma Selic ou um CDI, por exemplo, e claro, depois diversificar com fundos imobiliários, com ações, porque existem ações que pagam bons dividendos, são seguras e podem se valorizar bastante durante 10, 15 anos, né? Você pode comprar algumas ações que podem se valorizar 100% do seu preço. Então, a sua rentabilidade ela sofre um potencializador muito elevado. O que pode ser, por exemplo, uma média de retorno histórico de 10% ao ano pode se transformar em 20, 25, 30%, até muito mais que isso. Então, o tempo ele vai diminuindo de acordo com as suas estratégias. Então, é sempre bom levar em consideração essas perspectivas para você não simplesmente, né, ter aquela ideia, a falsa ideia de que é simplesmente pular R$100 em um investimento de um CDB e aí daqui a alguns meses você vai ter um rendimento elevado, vai ter a sua liberdade financeira. Lembre-se, disciplina, prazo e uma boa diversificação são as 3 ferramentas essenciais para quem quer isso no longo prazo, que é outra coisa que você não pode esquecer. Longo prazo, tenho 25 anos de idade, quando eu estiver com 45, né, daqui a 20 anos à frente, o que é que eu desejo ter de patrimônio, o que é que eu desejo receber de dividendo, de lucro, de distribuição, de rendimento de aplicação financeira? É projetos feitos aí aos poucos, né? São etapas e etapas ao longo do tempo. E é o que você precisa sempre levar em consideração. Eu não gosto de ficar criando um contexto muito como se fosse um conto de fada, principalmente no mercado financeiro, porque não é assim que acontece. Eu sei que muitas pessoas falam e sempre embelezam demais as coisas, mas eu gosto de ser um pouco mais realista e eu sei que não é tão simples assim, por experiência própria também. E eu não quero que você cometa erros que outras pessoas cometem e acabam imaginando que o mercado financeiro é um cassino ou algo assim do tipo, né? Um jogo de azar para alguns e para outros talvez de ganho. Mas a maior parte das escolhas é quem determina esses resultados. Então meu recado principalmente para você é esse: faça uma boa escolha, tome cuidado e claro, mantenha a constância todos os meses, né? O tempo e o seu aporte financeiro é R$100 ou é mais, é quem vai determinar o seu objetivo lá na frente. E é isso que eu espero que você faça. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.